eu me chamo Mariana e esse é o meu vídeo inaugural aqui do YouTube. Estou gravando aqui de um computador que fez aniversário de 10 anos esse ano, mas eu quis ter essa experiência de fazer essa gravação do computador, que eu acho que fica um pouco melhor para estilos de vídeo do YouTube. E a intenção desse vídeo é falar um pouco de dois livros que eu li recentemente. Nesse momento eu não vou fazer um formato resenha, eu não resenhei nenhum dos livros. Um deles eu ainda nem sei se eu entendi direito, mas aí eu abro para discussão, fiquei à vontade. Mas eu queria comentar minhas impressões, um pouco da história. Adianto que vai ter spoiler. Para quem não gosta, né, de saber história antes, não vou fazer só um overview assim dos livros, falar da sinopse. Acho que isso não tem muito sentido, até porque para isso é só ler a sinopse, né? Então, vou compartilhar as minhas impressões, pontos da história, o que eu gostei desses livros. E eu escolhi particularmente um dos livros porque me foi solicitado uma resenha, que eu digo, até peço desculpas, mas eu poderia fazer uma resenha, mas eu não vou fazer porque eu não tenho tempo. Então, vou falar do livro e vou falar do que mais me instigou. Então, os dois livros que eu me propus a falar hoje são O Quarto do Bebê, de Anabela Mota Ribeiro, e eu não sei pronunciar esse nome, Ayai Ayai, mas é uma referência a Ajax, O Grito da Literatura, de Hélène Cixous. Eu não sei se eu pronunciei corretamente, francês, Hélène Cixous, alguma coisa assim, né? Meu francês está bem enferrujado. Os dois foram enviados pela Bazar do Tempo, através do Clube F. Esse é o livro de julho, esse é o livro de agosto. Bom, começando pelo de julho. Esse livro, desde que... uma coisa que eu gosto sempre, eu sou assinante de vários clubes, eu andei publicando desde o mês de agosto esses clubes no meu Instagram, alguns no TikTok, falando, né, explicando brevemente esses clubes. Um dia eu pretendo fazer um videozinho um pouco maior, mas enfim. E no mês de julho, particularmente, o livro O Quarto do Bebê foi um dos que eu mais esperei, porque eu gosto de ver, né, que livros eu vou receber antes, e eu li a sinopse e eu me interessei, achei super interessante mesmo a história, enfim, o tema, mas ele foi o que mais demorou, porque parece que o que a gente mais quer é o último que chega. Então eu acabei lendo em agosto, né, no começo ali de agosto, e logo no finalzinho já de agosto chegou o livro do mês de agosto, né, mesmo, que é o Ai 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 Ai, Grito da Literatura, que eu li no dia 2 de setembro, porque foi um livro assim que eu li acho que em 2 horas, ou 1 hora e pouquinho. É muito rápido, né? Ele é um livro muito curtinho, ele é capa dura, né? Parece que ele tem um pouco mais de volume porque ele é capa dura, mas ele deve ter pouco mais de 100 páginas, ele é muito curto. Então vamos lá. Pontos fortes aqui do Quarto do Bebê. Esse livro, ele conta uma história de uma mulher que essa história, ela começa, né, com a personagem falando, né, que ela é filha de um psicanalista e ela achou, né, o pai faleceu e ela achou ali no meio das coisas do pai um livro escrito por uma paciente, que ela não revela o nome dessa paciente. E esse é o livro da paciente, a história dessa paciente. Então, é uma paciente, né, fazer esse tratamento terapêutico. E aí ela vai contando, ela faz um diário da vida dela durante o período de pandemia. Então, desde o início da pandemia, não vou falar que até o final, mas avançando aí bastante nesse período. Bom, e concomitantemente à pandemia, essa paciente ela recebe o diagnóstico de câncer.
E é um câncer ali de útero, se não me engano, mas é um câncer relacionado a órgãos de mulheres, né? Então, tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo. Ela faz uma cirurgia pouco antes da pandemia e já vem o lockdown. Então, ela vai trazendo todo esse sentimento, porque ela é uma paciente, né? Uma pessoa que está no grupo de vulneráveis. Então, é bem marcante esse sentimento que todos nós tivemos do medo durante a pandemia, o medo de contrair a doença. E principalmente, né, vindo de um ponto de vista de uma pessoa que já estava na categoria de pessoas mais vulneráveis. Então, por isso que eu digo, é um livro que quem tem gatilho de pandemia não é recomendável ler, porque pode ser muito forte, é muito realista com relação ao todos nós passamos. Inclusive, há momentos ali do livro que ela entra na questão da crise econômica, né? Então, a diferença social entre quem podia pagar por alguns tipos de serviço, então deliveries, ou quando começou a aumentar o preço de algumas coisas, versus quem não podia, né? Ela está na categoria das pessoas que podiam pagar, mas ela faz também essa reflexão, né? Do privilégio de classe dela, né? Não é uma classe alta, mas é uma classe média, né? E um ponto, né, também muito importante é que com esse câncer ela não pode ter filhos, né? Isso se torna uma realidade, assim, né? Não é mais uma escolha, mas uma imposição. E isso também martela na cabeça dela o tempo inteiro, né? E aí ela vai sublimando, ela vai escrevendo. Então vem essa escrita, esse diário, como um processo de cura, né? De cura de tudo isso que ela está passando, esse turbilhão. E ela escreve esse diário, né? Ela faz essa produção intelectual em um quarto, que nem o quarto que eu estou falando aqui agora, né? Eu moro num apartamento que tem 2 quartos, eu, Mariana, e o segundo quarto, né, um quarto eu e meu marido dormimos, e o segundo quarto é o quarto onde eu trabalho, onde ele também trabalha, nós utilizamos para outros afazeres, né? Então seria uma espécie desse quarto, né? Um quarto que ela utiliza para trabalhar, para escrever, enfim, para outras coisas. E esse quarto ela passa a chamar de o quarto do bebê, porque se ela tivesse um filho, né, seria o quarto do filho. Mas, qual é o bebê dela? Né? Quem disse que ela não tem um filho, que ela não está gestando? Ela está gestando o seu livro, né? A sua obra. E essa obra, ela tem todo esse processo mesmo complexo de gestação, só que aí no sentido figurado, né? Uma gestação intelectual, em que em um dado momento ela vai ter esse parto, que vai se transformar na obra final. Então, eu achei magnífico, né? Porque a obra, ela é um renascimento para essa autora também, que está passando por todas... Para autora não, desculpa, para personagem, né? É um livro de ficção, eu acredito. E nada indica que seja autoficção. Então, para essa personagem que está passando por um momento super difícil em todos os aspectos, né? Então, pandemia, câncer, a realidade bruta, né, brutal de que ela não vai poder ter um filho e ela queria ter um filho, né? Então acho que isso é um ponto importante. A gente não tá falando de uma pessoa que não queria, enfim, é uma pessoa que queria ter um filho, ou imaginava ter um filho um dia, mas isso vem com essa bruta realidade. E ela tem que lidar com isso no meio de tudo mais o que está acontecendo, né? E ela também traz essa questão, né? Que ela conversa com as irmãs acham que ela não tem que compartilhar com a mãe ali, né? E ela não compartilha, então ao mesmo tempo ela tá segurando, né? Tudo isso dentro dela. É bem forte, né? E aí um ponto importante, esse livro é de uma autora portuguesa, a Anabela é portuguesa. E ele se passa em Portugal. Então, uma realidade social, assim, pensando como cultura, como país, como desenvolvimento, né, de um país, enfim,
totalmente diferente da nossa aqui no Brasil. Mas ao mesmo tempo é possível ver como foi semelhante muitas experiências, né? Então, é por isso que eu falo, eu acho que tem muito realismo, principalmente nas questões relacionadas à pandemia. Bom, e aí um fato muito interessante a autora, e agora sim, a Anabela, ela faz um doutorado em Machado de Assis, então ela conhece muito a obra de Machado de Assis. Então ela vai colocando no texto referências a Machado de Assis, né? E um dos pontos uma referência que ela fez em um dado momento que eu achei muito interessante é quando ela fala que o Machado de Assis também não teve filhos, né? Ela faz esse paralelo. E aí ela cita Brás Cubas, né? Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que ele fala: não tive filhos, não transmiti a ninguém o legado de nossa miséria. E ela faz essa reflexão. Então, é muito gostoso, assim, ver ela também fazendo esses paralelos, trazendo para a realidade algumas obras que a gente conhece, né? Ela traz algumas que eu particularmente não conheço, não sou uma grande conhecedora de Machado de Assis, eu acho que eu li 3 ou 4 livros do Machado de Assis, mas, por exemplo, não li Isaú Jacó, não li Memorial de Aires, tem vários livros que eu não li, né? E ela faz algumas referências a estes livros que eu falei. E ela também faz outras referências, então eu até fui atrás de alguns livros que ela menciona, né? Água Turva, que ela fala ali de uma experiência do trauma. Ela fala, acho que é Memórias de Chernobyl, agora eu não lembro exatamente o nome, mas que fala sobre quando teve aquele acidente na usina de Chernobyl, na Rússia. É um livro, né? E essa autora desse livro de Chernobyl, ela fala da questão de as pessoas terem enterrado os seus mortos sem ter propriamente aquele ritual específico de ver o corpo e tal, ou de se aproximar do corpo, que foi o que aconteceu na pandemia, né? Então, é por isso que eu falo, há pontos muito fortes, muitos paralelos, muito próximos da realidade que a gente viveu. E é isso, né? Então, no fim, acaba com ela fazendo seu livro, mas tendo passado já por todo esse processo de reflexão. Ela vai fazer mais uma cirurgia, se não me engano, nas mamas no final, mas tá tudo ali relacionado. Não é nas mamas. Agora acho que eu confundi. Talvez ela tenha tido câncer de mama e depois ela retirou o útero no final, uma coisa assim. Mas tem essa questão, né? Também de finalização de ciclos. Então, e aí, se não me engano, já começa a ter a abertura. E aí, o interessante também do tempo, né? A noção de tempo enquanto tudo isso acontece. E, pelo menos para mim, eu vejo muito sentido na forma também como eu vi o tempo quando a gente estava nesse processo de pandemia, né? Então, no começo, ela conta os dias, então ela começa o diário bonitinho, né? Por exemplo, começar hoje, né? Dia 12 de setembro, 13 de setembro, 14 de setembro. E aí, com o tempo, ela vai pulando, né? Uma semana, um mês, para ir contando essa história, né? Então, como a noção de tempo no começo da pandemia era, né? Como se a gente vivesse um dia por vez. E depois, ao longo do tempo, também a gente foi se acostumando a diversas coisas, né? E o tempo foi passando mais rápido, apesar da gente ainda viver com aquele medo, viver com toda aquela situação. E, de novo, reforçando que aqui é a experiência da personagem, a experiência de uma pessoa que estava na Europa, em Portugal, né? A nossa experiência no Brasil, na pandemia, talvez tenha tido ainda algumas complicações, né? Porque a gente ainda viveu toda aquela experiência da questão da vacina, da negação do governo, né? Então, se fosse no Brasil, talvez houvesse algumas diferenças ainda nas pressões psicológicas da personagem. Mas em um dado momento, se não me engano, ela cita o Brasil e ela cita as questões relacionadas ao Brasil também durante a pandemia, porque ela tem laços, né? A autora tem laços estreitos com o Brasil e isso se reflete algumas questões da personagem, né? Então a personagem fala de Machado de Assis, enfim, então
o Brasil, questões relacionadas, assim, às vezes não tão diretamente, mas relacionadas ao Brasil aparecem. E agora fazendo o link, né? Então, enquanto que a gente falou do quarto do bebê, né? O quarto onde a personagem ela gera a sua obra, né? A sua história ali, a sua escrita. E no fim, né? Esse é o bebê dela, né? É o que ela deu pro mundo, né? Enfim. A gente vem pro Grito da Literatura. Esse livro eu ainda tô digerindo. Eu acho que eu não vou conseguir falar muito dele. Mas aqui, uma coisa que me chamou muita atenção logo que eu comecei a ler foi que ela fala o quarto da morte. Onde as pessoas escrevem. E aqui eu até marquei um trecho, porque eu não vou conseguir falar isso de cabeça. Eu vou ter que ler. Que ela fala assim: no quarto do crime, nós somos cruéis. Nós somos animais abençoados. A vontade de despedaçar nos despedaça. E aí ela fala de diversos autores, né, de seus processos de escrita, e aí ela fala sobre essa escrita, né, como você colocar para fora, né, e aqui eu vou falar uma palavra livremente minha, tá? Esses monstros, essa cólera, essa raiva, é impressionante, assim. E aí eu fiquei refletindo, né? Deixa eu ler um outro texto aqui, outro trecho aqui que eu marquei. Ó, desde que escrevemos, isto é, que acreditamos escrever, somos tomados pela dúvida, nos perdemos, não somos mais nós mesmos. Ourselves we do not owe. Nós não nos gerenciamos, não nos controlamos mais. Somos criminosos que são sempre inocentes em seus atos. Retomamos nossos espíritos perdidos, quebrados, sentados diante de um mar de folhas de papel, de confissões insensatas, de rastros de lágrimas e de sangue. Lançamos um olhar sobre o caos, sobre a carnificina e ficamos estupefatos. Fui eu que causei isso? Não. E ficamos aliviados numa mistura de horror e admiração. A prova de que eu não sou eu, mas um outro eu, um alienado, um pesadelo, um jumento terrível que nos galopa não se sabe para onde, à noite. Eles são desencadeados atrás do pensamento, na casa adormecida e cometem extravagâncias tão violentas e tão nuas, sem decência, sem vergonha. É forte, para dizer o mínimo. Então, como eu disse, eu ainda estou digerindo, né? E aí o que eu achei muito interessante é que vieram esses livros na sequência, né? E esse também é sobre o processo, né, da literatura. Ele tem similaridades, mas ele tem essa coisa forte do ato de escrever, né? E ela vai trazendo autores, ela vai trazendo teses, né, para sustentar essa questão a Hélène Cixous. Então, era isso que eu tinha para falar em linhas gerais, né? Como eu disse, eu não vou me estender nesse aqui porque eu ainda estou digerindo muito do que eu li. Vira e mexe eu revisito aqui minhas marcações, porque é um livro que me surpreendeu bastante. E aí, falando de toda essa confusão, você fala assim, nossa, mas é o quarto que nasceu ou o quarto que morreu? E aí a gente tem que pensar sobre o processo, né? O que é você produzir algo? E aqui eu tô falando da arte, né? Da literatura. Eu li num livro, acho que foi da Tati Bernardi, que ela fala um pouco de como que a gente tem que ser meio quebrado, assim, né? Pra escrever alguma coisa de qualidade em alguns aspectos, né? Eu tô usando aqui uma paráfrase livre, eu posso estar aqui invertendo algumas bolas, mas a questão que eu quero passar é o sentido, né? E em um dos livros, esse processo, ele pega a parte quebrada também da personagem, né? Que é essa questão da pandemia, do processo do câncer, das cirurgias, do fato de não ter mais filhos. E ela sublima isso,
que é negativo, que está acontecendo em torno dela, nesse livro. Então, para ela pariu esse livro, né? Ela tirou de dentro dela como se fosse um processo de parto. É a sua criação, é a sua criatura. No da Sisus, ou Sisu, eu compreendo que é o mesmo processo, só que a forma analítica de sublimação ou de compreender essa sublimação, ela é menos poética, né? Então, assim, ela é mais crua, mais realista. Eu estou exorcizando as minhas coisas ruins, né? Então, eu tô pondo o lado feio do meu eu pra fora, é onde eu extravaso tudo aquilo que tá em mim, sem culpa, né? Sem esse peso, não sou eu, é o meu eu lírico, cruel, assustador, terrível, né? Que está saindo, né? Então, nos dois casos, você está sublimando a situação, pondo ela para fora de alguma forma no seu processo de escrita, no seu processo poético. A diferença é que talvez em um, e aí em interpretação livre, em um, esse eu poético, ele tá posto, né? Como essa obra sendo a criatura, a arte, o que eu fiz nascer no mundo. E no outro ela tá tirando também de si, né? Um está tirando de si no processo de parto, o outro está tirando de si no processo, talvez, da paulada ali. Mas é como eu exorcizo aquilo, eu tiro para fora, eu tenho a liberdade de expor todas as coisas ruins e aonde todo esse sentimento morre, né? É o quarto da morte, porque é aonde tudo isso vai embora. Então é isso, eu posso estar totalmente equivocada aqui na minha análise e eu me permito esses erros. Não tive um tempo muito grande de reflexão, como eu disse, são impressões que eu tive, não parei para fazer resenha, não tive tempo de pesquisar, eu demorei até para fazer esse vídeo porque eu queria pesquisar algumas coisas, principalmente com relação ao quarto do bebê, algumas referências que ela faz. Eu pensei em ler uns livros, pesquisar um pouco mais sobre o Machado de Assis, mas eu não tenho tempo. Então, acho que seria legal não perder o timing de compartilhar e de falar desses livros, porque eles são lançamentos e eles são muito bons, eles são muito legais e eu recomendo, mas são livros que, mais do que tudo, eles me fizeram refletir, e me fizeram refletir não apenas por eu ser mulher, né? Embora eu acho que muitas questões, nos dois casos, elas também batem em mim, assim, né? Batem no sentido, eu absorvo e eu me identifico por ser mulher, né? Por ter ali experiências semelhantes. Mas traz também questões fundamentais da humanidade, da sociedade, da psicologia, do processo criativo, do processo da literatura. Então, é fascinante. É isso. Quem assistir, se quiser, dê aí a sua opinião com relação, são muito bem-vindas. E espero de coração que o áudio desse vídeo funcione. Esse é meu último sentimento de sexta-feira à noite. Meu único desejo, vai colocar dessa forma. Eu já tô confundindo as ideias aqui. Boa noite a todos e até a próxima.